Olá, meus queridos irmãos em Cristo. Meus amados, chegou o dia da denúncia, é isso mesmo. Vamos denunciar hoje mais um hino da chamada harpa cristã, que de cristã não tem nada, só o nome. Meus amados, o hino que nós vamos denunciar hoje é o hino de número 21 da harpa chamada cristã. Eu não sei se você tem uma harpa aí com você tem baixada da internet. A harpa que eu estou usando aqui é baixada da internet, que eu não vou dar meu dinheiro por isso, né? Nunca dei nem darei. Então, meus amados, o hino é de número 21. O título do hino é Glória Aurora. Talvez você já conheça até esse hino, né? O título é esse, Glória Aurora, tá? Mas, meus amados, tenha só um pouquinho de paciência, eu prometo ser rápido hoje. Vou ter uma palavrinha para compartilhar com você, né? Um raciocínio simples, né? Meus amados, as igrejas hoje, quando eu falo igreja, estou falando de prédio, estou falando de pessoas, de vidas, né? As igrejas hoje, elas cometem abominações sem saber, sem querer querendo, né? Tem aquele, diz o Chaves, sem querer querendo. É que nem eu falei, acho na pregação, na última pregação que eu fiz quarta-feira, não foi? Eu estava falando que eu entendia até onde chega a inocência de um crente, de um pastor. Eu expliquei direitinho no vídeo de quarta-feira, né? Até onde a pessoa é inocente, podemos encontrar inocência nessa pessoa. Mas quem encontra essa inocência nas pessoas? Somos nós. Eu, como ser humano, eu vejo uma certa inocência nos crentes que frequentam o átrio e vejo um pouquinho de inocência no terceiro pastor, porque tem o primeiro, o pastor principal, tem o pastor substituto e tem o auxiliar. Auxiliar é aquele que serve para fazer os mandados dos outros, né? Dos outros dois. Então, nessa aqui, ainda pode-se encontrar um pouco de inocência, porque ele estava lá no átrio, inocente igual o povão, né? Passou a ser obreiro, o obreiro também é inocente, enganado inocente, né? Inocente aos olhos humanos, para Deus não, porque a palavra está aberta para todo mundo. O evangelho não está mais trancado a 7 chaves. O evangelho está aberto aí para todo mundo. Então, para Deus, na própria palavra diz que Deus não tem ninguém como inocente. Porque a palavra é uma só. O evangelho é um só para todos. Então, Deus não tem ninguém como inocente. Eu, como ser humano, sim, eu vejo certa inocência nesse povo. No átrio, né? O povo que fica no átrio, aquele que chama, onde o povo senta, ali se chama átrio, talvez temos alguma pessoa que está ouvindo isso aqui não entenda. Lá o local onde o povo se senta se chama átrio, né? Então lá no átrio, o povo lá inocente, enganado, inocente. O terceiro pastor que saiu lá do átrio passou a ser obreiro, também é inocente, né? Enganado, mas é. Até ele chegar, se esse terceiro pastor passar para o segundo, já não tem mais inocência dele, porque daqui para frente, seja o cargo que ele ocupar daqui para frente, é sabendo o que está fazendo. E o que se sabe, o que é que se sabe daqui para frente? Roubar a igreja, tomar dinheiro da igreja. Essa é a função deles. Então, meus amados, e as igrejas lá no átrio cometem essas abominações dentro da igreja, sem querer querendo, que nem diz o Chaves, né? Quais são as abominações cometidas pelo povo dentro da igreja?
pão como corpo. Porque está escrito que o corpo é a igreja, somos nós. São as vidas compradas pelo sangue. Esse é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e ele o cabeça. Então, a primeira abominação aqui, uma abominação de morte mesmo, né? A abominação de morte. A segunda abominação, que suco como sangue. Nós sabemos que suco não tem como ser sangue. Porque o sangue que nos lavou, o sangue que serviu para pagar o perdão dos pecados dos judeus, foi o sangue derramado na cruz, não foi que suco. E lá quando ele derramou o sangue na cruz, está escrito que foi de uma vez por todas. De uma vez por todas. Aí está a segunda abominação de morte, para a morte. Não é? A terceira, aí tem as outras abominações mais fracas. Crente que usa um crucifixo no pescoço, como campanha, que eles dão em campanha, né? Aqueles que eles dão em campanha. A quarta abominação também para a morte. Abominação para a morte. Ungimento de objetos. Porque o ungimento hoje, naquela época, antes da cruz, se ungia com azeite, com óleo, né? Com azeite. Então tinha o azeite separado para ungir os utensílios e também até as pessoas. Mas da cruz para cá, a unção, a nossa unção é o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo vai estar no celular, meus amados? Como é que, se a unção é o Espírito Santo, tem como o Espírito Santo estar nesse celular? Não tem como. Tem como o Espírito Santo estar nessa caneta? Não tem como. Então a unção hoje, nessa nova aliança, é o Espírito Santo, que está em nós, está em mim, está em você, está em todos. Então está aqui a quarta abominação para a morte, essa abominação para a morte, a abominação de morte. A quinta abominação, busca do Espírito Santo. Busca do Espírito Santo também é uma abominação, porque a pessoa está negando o Espírito Santo que está nela. Então ela tem o Espírito Santo, mas ela diz, não vou buscar o Espírito Santo lá na igreja. Mas o Espírito Santo está nela. Então se o Espírito Santo está nela, se o Espírito Santo está em mim, e eu vou buscá-lo, então eu já estou abominando o Espírito Santo que está em mim, estou negando ele. Então isso é uma abominação. Dobrando os joelhos na rua também. Isso é uma abominação. Porque nós dobramos os nossos joelhos no momento lá na cruz, quando nós aceitamos aquele sacrifício. O sacrifício que foi feito e nós aceitamos. Então ali todo joelho se dobrou, né? Ali na cruz. E não mais hoje em dia. Então, meus amados, é essa palavra que eu queria compartilhar com você. Vamos o hino, né? Eu prometi não demorar muito, né? Vamos o hino. Abra sua coisa. O hino 21, o título Gloriosa Aurora, né? Gloriosa, eu falei glória, não foi? É Gloriosa Aurora, o título do hino. Então vamos ler comigo. Vamos ler. Nós não vamos cantar. Porque se nós formos cantar, nós não vamos conseguir raciocinar a letra. E nós vamos raciocinar essa letra aqui. E só lendo que nós raciocina. Cantando, nós não raciocina. Você quer ver o som? O som é esse aqui, ó. Gloriosa Aurora. Tá bom. Eu tô achando que a minha caixa ela pifou
Eu não arrumei mais outra, por enquanto, né? Só daqui a uns 2 meses que eu vou pensar nisso aí. Eu tenho muitas contas aí para ver. Então vamos ver. O importante é nós ler a letra e entender. Vamos, o primeiro verso. A gloriosa aurora vem. Tem um erro aqui nesse primeiro verso, nessa primeiro verso aqui, ó. Nessa primeira frase, não é um verso. O verso é quando é completo. Aqui tem apenas uma frase. Então, nessa primeira frase, eu vou explicar direito, porque tem nego aí, nos comentários aí, dizendo que não viu o erro, não sabe qual é o erro. Então, eu vou explicar direitinho. Nessa primeira frase, tem um erro. Vamos ler? A gloriosa aurora vem. Vem ou já veio? Já veio. O Espírito Santo está aí em todos nós. Então a gloriosa aurora, que é a luz do Espírito Santo, está se falando de luz do Espírito Santo, né? A gloriosa aurora, aurora quer dizer luz do Espírito Santo, ela não vem, ela já veio. Então a palavra vem está errada. Aqui tinha que estar veio. Amém? Está entendendo você? Vamos para a segunda frase. Do dia em que lá em Belém voltou, essa frase está toda errada, porque está se voltado para Jesus de Nazaré. Quando eu falo para vocês que a harpa cristã está toda errada, que ela exalta Jesus de Nazaré, e toda a glória, toda a honra tem que ser dada a Cristo, o Espírito, e não a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era carne, não era Espírito. Então, tá aqui, ó. Do dia em que lá em Belém, essa frase está toda errada, tá? A frase só. Aí vem a segunda frase. Nasceu de Deus o Filho. Vamos ver isso aqui. Nasceu de Deus o Filho. Essa frase não está muito certa, mas vou deixar passar essa frase aqui. Ó. Nasceu de Deus. Nasceu de Deus o Filho. Nasceu de Maria, não foi de Deus. Mas, vamos para a segunda frase. Que belo dia e de luz, que belo dia e de luz, a frase está certa. A próxima frase. No qual para nós desceu Jesus. Jesus não desceu, tá? Jesus não desceu, Jesus era carne. Quem desceu do céu foi o Espírito e se fez carne Maria. Então Jesus não desceu. Jesus foi formado em Maria. Foi o nome da carne que foi dado para Jesus. O nome da carne foi dado de Jesus. Mas a carne não desceu, desceu o Espírito. E a carne foi feita em Maria. Foi formada em Maria. Então está errado aqui. Ó. Do céu, mostrando o trilho, o Espírito quando desceu, conta na Bíblia que quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus quando desceu foi como um raio. Então essa frase está certa, né? Do céu mostrando um trilho, que seria um raio, um brilho, brilhou. Vamos passar. Vem a próxima frase. Quantos santos hoje também? Quantos? Tem uma pergunta. É uma pergunta. Quantos santos hoje também? Quantos? Todos nós somos santos através do sangue de Jesus na cruz, que foi derramado uma vez por todas. A igreja que fica dizendo, Jesus derrama do teu sangue, Jesus derrama do teu sangue. Só se tu matar ele de novo. Vamos para a próxima frase. E relembra a história. Nós não estamos aqui para relembrar a história, viver a história. Nós estamos aqui para fazer a nossa história. Nós não estamos aqui para viver a história de ninguém. Deus não quer que viva a história de Jesus de Nazaré. Porque a história de Jesus de Nazaré era na lei. Jesus de Nazaré, a história dele é lei. Graça é da ressurreição para frente. É do Cristo ressuscitado para frente. Que os crentes morrem e não entendem. Próxima frase. De Jesus, o Rei da Glória, a carne, tá vendo? Estão adorando a Jesus de Nazaré, a carne, não o Espírito. Agora é fácil dizer, nós adoramos em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Qual é a verdade
verdade que tem isso aqui? Qual é o espírito que tem aqui? Qual é a verdade que tem aqui? Se Jesus, ele era carne, não era espírito, era carne. Era carne de Deus. Era carne. Que Deus, para ver esse mundo, ele precisava de uma carne. E a carne não desceu do céu, foi feita em Maria. Foi formada em Maria. Então, diz Jesus, o Rei da Glória, que Jesus não manda mais, o reinado de Jesus foi até o ano 70, então essa frase está errada. Aí vem o segundo verso e o primeiro no segundo verso, aí vem aqui, a primeira frase. Nasceu Jesus lá em Belém, está gloriando aqui a Jesus, a carne ou o espírito? A carne. Meus amados, é assim que os crentes dizem que adora a Deus, se vive em espírito e em verdade, adora o espírito e em verdade. Não sei onde é que está a espiritualidade aqui ou não está em verdade, porque Jesus de Nazaré era carne, não era espírito, era carne. Espírito e verdade. Trazendo-nos o sumo bem, a frase está certa. Trazendo, né, ele trouxe o sumo bem, do céu a liberdade, que a liberdade aqui, essa liberdade era dos judeus que viviam na lei. Então Jesus de Nazaré na carne veio libertar os judeus, veio pagar o preço, cumprir a lei. Então Jesus de Nazaré veio dar essa liberdade para quem? Para os judeus e não para nós. A próxima frase, nos concedeu perfeita luz. A frase está certa. Nos concedeu, ou seja, ele está no pretérito passado, já que ele já fez, né? No pretérito passado presente, já fez. Consolação que satisfaz, a frase está certa. Por toda a eternidade, a frase está certa. Como somos, aí, mas em seguida, essa frase aqui já está errada. Como somos desgarrados? Como nós somos desgarrados se ele já fez a consolação que nos satisfaz por toda a eternidade? Se ele já fez. E como é que nós estamos desgarrados aqui agora? Não tem como. Não tem por onde, que nem diz o Chaves. Né? Nós não estamos desgarrados. Nós temos o Espírito de Deus em nós não tem como estar desgarrado. Né? Então a frase está errada. Desviado e perdido. Quem está perdido? A igreja sim, a igreja está perdida. A igreja está perdida. Nessa leitura aqui, a igreja que se chama de Cristo está perdida. Porque ela não sabe o que está falando, não sabe o que escreve, não sabe o que adora, não sabe quem. Né? Desviado e desgarrado. A igreja sim pode estar desgarrada, mas quem vive em graça não. Quem vive em graça tem o Espírito Santo. Quem vive em graça tem o Espírito Santo. Hoje somos redimidos, então nós não estamos perdidos, né? Estavam desviados e perdidos, então nós não estamos perdidos, nem estamos desviados. Hoje nós somos remidos. Hoje nós somos remidos. Conosco, agora lembraram de Cristo, agora lembraram do Espírito. Conosco, Cristo habita. Olha o erro aqui, ó. A palavra não está o erro aqui, ó. Só nessa nome aqui, ó. A frase não está toda errada. Conosco, Cristo está certo. Habitará, a dúvida. Habitará, não, ele habita. Conosco, Cristo habita. É essa frase para estar certa. Mas habitará. Quem sabe um dia. Então a frase o nome aqui, esse último nome está errado. Com seu poder nos velará. E o poder, esse poder aqui é o Espírito Santo. Tá? Então a frase, considerando que esse poder é o Espírito Santo, então a frase está certa, né? Com seu poder nos velará. Então, considerando que esse poder é o Espírito Santo, então a frase está certa. Nos dando livramento, né? A frase está certa, ele nos livra mesmo. E sempre há de nos guiar, está certo também.
Pois sua graça vai. Poxa, se ele morreu na cruz por nós, né? Ele morreu, derramou o seu sangue, pagou o preço, fez tudo para que a graça viesse, que a graça foi no Espírito ressuscitado. E como vai vir? Esse hino aqui, essa frase aqui podia até estar certa se ela tivesse sido escrita antes da cruz. Mas nós sabemos que esse hino foi escrito antes da cruz. Então a frase está errada, né? Pois sua graça vai. Não, sua graça já nos deu. Para estar certo teria que estar assim. Sua graça já nos deu. Em todo o sofrimento, né? Sua graça já nos deu em todo o sofrimento. Escuta, luta, sempre forte. Essa frase eu juro que eu não entendi, essa que eu vou ler agora, eu não entendi, né? Ter a morte, pois ajuda. Essa frase eu vou anular ela porque não por dizer que ela está errada, é porque eu não entendi, eu não estou entendendo essa frase aqui. Te a morte, pois te ajuda. Cara, a morte pode ajudar, meus amados. Me ajuda aí. Agora eu peço para você, me ajuda aí. Mas vamos pular para a próxima. Já que eu não entendi essa frase, vamos pular para a próxima frase. Tens em Cristo que não muda, tá certo? Em Cristo, se fosse Jesus já estava errado, mas Cristo não muda, o Espírito não muda. Quarta verso, né? A primeira frase: Jesus desceu para nos salvar. Desceu da onde ele estava? Que Jesus não desceu do céu. Quem desceu do céu, repito, foi o Espírito, o Cristo. Desceu do céu o Espírito. Em Maria, ele se fez carne. A carne foi formada em Maria. Então, está errada a frase aqui. Vamos para a próxima frase. O sol da graça vem brilhar? Vem ou brilhou? Brilhou. Se o sol está se referindo à graça, então brilhou. Agora, se fosse o sol só, aí era outra palavra, outra coisa, né? Mas se o sol da graça, né? Que seria a luz, que no caso aqui seria a justiça, né? A justiça. Então, a palavra vem está errada. Também já brilhou. Alegre e jubilemos, está certo. Jesus, nosso pastor. Jesus não foi pastor nosso. Jesus nunca foi pastor. Ele era o cordeiro. Ele era o cordeiro. Então a frase está errada. Jesus foi o último cordeiro da Páscoa, por isso que hoje não pode celebrar Páscoa hoje. Mesmo que o judeu faça isso, que a Páscoa era dos judeus, não era de gentios, mas mesmo que os judeus celebrem Páscoa hoje, eu não sei se ele celebra Páscoa hoje, mas mesmo que ele celebre Páscoa hoje, está errado, porque Jesus foi o último cordeiro, o Messias, né? Foi o último cordeiro. Então não há Páscoa sem cordeiro. Então, se celebram Páscoa hoje, estão errados. Isso já nem precisa falar da Santa Ceia, né? Que é Páscoa, se está errado, né? Vem nos guiar com teu amor. A palavra vem que está errada. Vem não, ele já nos guia. Ele nos guia com teu amor. Estaria certo se fosse assim. Ali nós pertencemos. Aí essa frase aqui é de lascar o pneu da caçamba mesmo. Almas salva, perdoadas. Essa frase estourou. Alma salva, perdoada. Eu quero que um teólogo entre aqui nessa página e me mostre um versículo na Bíblia aonde que salva a alma. Onde que está escrito que a alma salva? Salva é o Espírito e já veio do céu salvo. Alma está relacionado com emoções, com sangue, com essas coisas todas aí, ó, que vai junto com a carne para a terra.
O sangue, as emoções, quando você morre, as suas emoções, acaba tudo. Então, alma é as emoções da carne, sangue está relacionado, é um conjunto. Alma, sangue, emoções, muitas coisas, né? Emoções, sabores, está relacionado à alma, tudo isso, esse cheiro está relacionado à alma, alegria está relacionada à alma. Então são uma alegria e emoções, né? Então essas alegrias, essas emoções não vai para o céu, não se salva, acaba junto com a carne. Aqui está aqui, alma salva. Você vê que nenhuma parte eles falaram de espírito, que é o que salva, tá? Como está escrito lá em, acho que é em Eclesiastes, né? Que quando a carne volta ao pó, da onde ela veio, e já nem fala de alma, já passa direto, o espírito volta a Deus, o espírito, alma não. Mas é certo que nós somos compostos de quê? Corpo, alma e espírito. Mas o que é que volta ao céu? O espírito. A alma não. A alma faz parte da carne. A próxima frase e fim dela, né? Libertados hoje oramos. Libertado hoje oramos. Quem foi liberto foi os judeus, né? Reverentes te adora. Reverentes te adora. Então tá aí, meus amados. Mais um hino denunciado. Os muitos erros que tem na letra. É erro demais para se pegar o hino desse e dizer que está adorando a Cristo em espírito e em verdade. É erro demais. Tem 80% de carne nesse hino. Então com carne não pode dizer que está adorando em espírito e em verdade. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro, domingo, a partir das 8 horas da manhã. Amém?